Olá, estamos começando mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu recebo a coordenadora do Conselho Tutelar de Cruz Alta, que vai estar conversando comigo a respeito das atividades que vão ser desenvolvidas no próximo dia 2 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Gabriela, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui, novamente tratando assuntos referentes à criança e adolescente, né? É sempre importante a gente falar desse assunto. Sim. E eu começo te perguntando, o que pode ser caracterizado como trabalho infantil, para que as pessoas consigam fazer essa diferença, o que é e o que não é? Isso. Na verdade, há vários entendimentos, né? E a gente percebe quando a gente realiza os nossos atendimentos que muitas pessoas, às vezes, analisam de acordo com o que mais lhe convém. Sim. Né? Então, uma das intenções também desse evento do dia 2 de junho é nós trabalharmos o esclarecimento do que realmente é o trabalho infantil. A lei, ela prevê que o trabalho infantil é aquele onde é realizado por adolescentes abaixo de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, e é aquele trabalho que coloca esse adolescente numa situação de risco, ou seja, é um trabalho realizado entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã do outro dia, em um local que vai interferir o seu desenvolvimento, né? Um local insalubre que não permita que a criança ou o adolescente frequente a escola. Então, isso é caracterizado o trabalho infantil. E aí a gente faz um esclarecimento principalmente para as famílias, né, e o público mais jovem, que as tarefas diárias, né, tarefas domésticas, arrumar o quarto, lavar a louça, organização do espaço, não é caracterizado o trabalho infantil. Desde que não seja atribuído para a criança que isso seja feito rotineiramente, ou seja, que essas tarefas tenham que ser desempenhadas como se fossem pelo um adulto. Sim. Né? Então, a importância dessa diferença, desse evento para a gente estar trabalhando essa situação, buscando envolver também a comunidade, que para nós é muito importante através das denúncias, né, que a comunidade participe com a gente nesse sentido. E, paralelo a isso também, a gente está realizando um evento associado ao dia 12 com a coleta de brinquedos, né, onde a gente quer colocar também para a comunidade que hoje as nossas crianças, se nós fizermos um paralelo, e a gente vê muito nos nossos índices de atendimento, que a infrequência escolar ela está subindo, né? Os índices estão subindo e cada vez uma faixa etária menor. Então, a gente quer conscientizar que lugar de criança é na escola, é brincando, mas também uma brincadeira saudável, né? Onde a criança possa desenvolver todas as suas etapas de desenvolvimento de uma maneira saudável. Hoje nós temos a internet, né, que tem tomado... Que é bom por um lado e ruim por outro, porque justamente nos auxilia muito, mas também tira muito da brincadeira infantil, né? Isso. Para os pais, muitas vezes, que trabalham o dia todo, é até mais fácil, porque é uma maneira... Mais confortável. Isso, de que aquela criança fique entretida, digamos assim, né? Mas os perigos, e isso a gente sempre fala, e às vezes quando a gente conversa com alguns pais, eles colocam que nunca olharam dessa forma. Porque muitas vezes esse olhar diferenciado que a gente tem por trabalhar nisso, né, que muitas vezes quando aquela criança ela está ali sentada, quietinha, o perigo que está por trás disso, né? A pedofilia está na internet, a exploração sexual está na internet. Hoje qualquer pessoa faz, né, um perfil identificando-se como criança, mas do outro lado da tela nós não temos como saber quem é. Aquilo vira um atrativo para eles. Justamente. Então, a importância dessas fases, que é o que a gente quer colocar. A criança ela tem que brincar, tem que participar, sim, mas tudo de uma maneira condizente à sua faixa etária. E isso está meio perdido um pouco, né? Isso, a gente vê que, infelizmente, hoje nós temos crianças agindo como adultos e adultos agindo como crianças. Na maioria dos lares, um dos grandes motivos de conflitos familiares que a gente vê são pais que, na maioria das vezes, perderam a infância, o controle de pais, né? Perderam o seu papel de pais. São, na verdade, os filhos que ditam as regras dentro de casa e como é que devem ser seguidas. Esse comportamento dos pais pode ser em relação a eles terem perdido parte da infância também? Tem uma correlação? Eu acho que, na verdade, se tem muito aquele ditado antigo que a gente vê que tudo o que eu não tive eu quero dar para o meu filho. E muitas vezes acaba se super protegendo
dizendo muito sim, né, se permitindo muitas coisas, e isso é prejudicial. As crianças, elas precisam de limites. Elas precisam saber que a referência é o pai e a mãe. Então, essa inversão de valores é bastante complicado e muitas vezes os pais, na própria ânsia de trabalharem o dia todo, né, aquela questão, acabam sendo mais permissivos. Mas isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança, porque essa criança vai ser, no futuro, um adolescente também que não vai ter muita noção de compromissos, de responsabilidades, afeta na escola e futuramente também na vida profissional, né? Sim, não, vai ser aquele adulto que não leva nada muito a sério. Né? Justamente. Então, a gente sempre coloca para os pais que a autoridade em casa é do pai e da mãe. Né? E muitas vezes a gente recebe pais lá que nos colocam, não, você tem que, por favor, me ajuda, diga para o meu filho que ele tem que fazer o dever, que ele tem que ajudar, que ele não pode fazer isso. A gente coloca, o nosso trabalho é orientar. Claro. Né? Mas a autoridade dentro de casa é o pai e a mãe e só vai haver a intervenção do Conselho Tutelar quando houver a omissão ou o abuso desses pais. Né? Porque quem deve gerir as famílias, né, são os pais. São os pais. Né? Claro, não que a gente hoje não vive mais numa família extremamente tradicional, onde o pai fala e o filho obedece. Né? Hoje as nossas crianças elas já são mais evoluídas, como diríamos, né? Elas já têm mais curiosidades, tudo tem o porquê. E a criança hoje já não aceita que nem há tempos atrás que o pai falava com a autoridade e a criança ficava quieta e aceitava. Hoje eles querem ser ouvidos, né? Mas dentro desse querer ser ouvido também tem que haver uma diferenciação, né? Ele quer ser ouvido, mas ele também não pode agredir o pai, porque isso acontece muito, né? Justamente, na verdade, tem que se haver o entendimento que ele deve ser ouvido, né? É muito importante que a criança, desde pequena, já manifeste as suas vontades. Mas, por outro lado, essas vontades só serão realizadas com a permissão dos pais. Claro. E é isso que muitas vezes falta, né? Esse estabelecimento de limites e essa hierarquia dentro dos nossos lares. E o que é considerado caso de omissão, que tu falava antes? Que só em 2 casos o conselho intervém, que é quando tem omissão ou abuso. Ou abuso. O que seria considerado caso de omissão? Que daí seria uma falha dos pais, né? Justamente. Na verdade, desde o nascimento, né, há os cuidados necessários, né, que os pais têm que dar aos seus filhos. O simples fato que muitas vezes os próprios pais colocam, é só uma vacina. Né? O simples fato de não acompanhar a carteirinha de vacinação, não propiciar, né, não levar a criança para o atendimento médico, já é uma omissão. Por quê? Isso, com certeza, vai gerar um problema no desenvolvimento da criança. Né? A questão de deixar a criança sozinha, né, em companhia de pessoas que não estão habilitadas ou não vão propiciar um desenvolvimento saudável. Isso a gente vê muito em fins de semanas, né, onde os pais querem sair, acabam bebendo, deixando filhos trancados em casa ou na companhia de qualquer pessoa, colocando a criança em situação de risco. Né? O fato do pai não matricular o seu filho na escola, tudo isso é caracterizado omissão. Né? E, em alguns casos, por parte dessa omissão, né, algumas crianças têm de ser retiradas dos seus lares, encaminhadas ou para família extensa, e em alguns casos ainda para lares de acolhimento. Porque a omissão chega a ser tão grande, principalmente na questão do abuso sexual, né, que as consequências são muito graves para o desenvolvimento da criança. Isso vem ocorrendo com frequência aqui em Cruz Alta, Gabriela? Esses números vêm crescendo muito. Há um tempo atrás eu vi um relatório de vocês, que era referente ao mês de março, que vocês tinham mais ou menos, em média, 500 atendimentos mensais. Né? E dentro desses 500 atendimentos, o que mais tinha ocorrência era o abuso sexual. Esses números vocês estão conseguindo manter, eles estão aumentando? Como é que vocês têm conseguido trabalhar essa questão? Na verdade, dois pontos que a gente tem. A questão do trabalho infantil, né, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo, e eu já estou no conselho há mais tempo que as minhas colegas. Então, a gente fez um trabalho muito intensivo, há cerca de 2, 3 anos atrás, e nós temos obtido um resultado positivo. Nós quase não temos registros de situações de trabalho infantil em Cruz Alta. Isso é uma coisa boa. Justamente. Mas a gente precisa continuar trabalhando nesse sentido, a prevenção,
a importância da denúncia para que, quando... Né, ocorrer, para que os vocês números consigam atuar. Isso, se mantenham estáveis. Diferente da questão do abuso sexual. Até por se tratar de uma situação em que ocorre dentro dos lares, né, e os conhecedores são a própria família, e ainda, na maioria dos casos, a própria família encobre essas situações, né, não denuncia, porque se trata de uma vergonha, né, para a família, vai ser exposta. Em muitos casos, as próprias mães acreditam que o fato não ocorreu, preferem acreditar na versão do seu companheiro. Preferem não enxergar. Não enxergar a verdade. Algumas, pela questão da submissão financeira, né, algumas outras situações. Então, essa situação nos preocupa muito. Realmente, o número de atendimentos aumentou, né, em relação ao abuso sexual, mas nós também temos uma visão disso, né? Por um outro lado, a gente tem trabalhado muito a questão da participação da comunidade. Então, eu acho que realmente a comunidade tem se sentido mais aberta e mais confiável para denunciar. E é isso que nos importa, né? Preservar sempre o anonimato do denunciante, né? Para que ele se sinta seguro de nos passar. Essa questão que tu tocou é uma questão importante, né? Porque há algum tempo atrás as pessoas tinham muito medo de ligar e denunciar, pelo fato de serem identificadas, né? Vão me identificar, eu vou me envolver numa coisa que não é minha e vou arranjar um problema para mim. E eu acho que essa questão das pessoas, em qualquer situação, né? Seja com criança, seja com adolescente, seja com adulto, seja com a mulher, com a violência com a mulher, eu acho que a gente tem que fazer a parte, a gente tem que ligar e denunciar. Porque eu acho assim, a participação da comunidade nesses casos, muitas vezes, ajuda vocês a terem uma atuação eficiente para que a coisa não chegue a uma evolução muito pior, às vezes até a morte, né? Justamente, acho que é a gente sempre coloca que qualquer suspeita, né? E a própria lei, ela coloca que qualquer suspeita deve ser encaminhada ao órgão competente. Aí seja Conselho Tutelar, Brigada Militar, Polícia Civil, né, quando se trata de outros assuntos. Então, não cabe ao denunciante tentar descobrir a verdade. Claro. Né? Para isso existem os órgãos competentes. Até porque a gente vê muito, quando os casos chegam até a mídia, né, e a gente faz visitas, eu sempre desconfiei, né, eu achei que estava errado. Então, é a importância do envolvimento. A gente sempre fala do olhar diferente, né, principalmente por parte da escola, onde aquela criança vai apresentar um comportamento, seja ele mais violento ou mais retraído, né? Isso é um indicativo de que alguma violência está acontecendo com aquela criança. Então, a importância de denunciar, porque, com certeza, quanto antes a gente conseguir chegar até essa família e até essa criança, mais cedo a gente vai conseguir, digamos, libertá-la, né, desse sofrimento, tentar diminuir um pouquinho os traumas por ela passados. Uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar é que essas questões não acontecem só em classes baixas, né? Elas acontecem em todas as classes, né? E em algumas vezes esses episódios acabam sendo mascarados, o que tu falava, porque a família tem vergonha, porque vai expor a família, né? Então, acho que é importante a gente tocar nisso daí, porque a relação que a gente faz é que só a classe baixa é que tem esse tipo de problema. E, na realidade, isso não acontece, né? Isso. Acontece em todas as classes. Nós sabemos que qualquer problema, né, seja o conflito familiar, a infrequência escolar, o uso de drogas, né, seja elas lícitas ou ilícitas, e também o abuso sexual, é indiferente, né, de classe social, de raça. A questão, como tu colocas, é que aparece mais na classe baixa. Né? Geralmente, ambas as classes encobrem a situação. Porém, a classe alta, até por se tratar, média e alta, por se tratar de ser uma classe que possui até mais condições financeiras, né? Nós temos alguns casos onde a criança ou adolescente foi encaminhado para outra cidade, para uma escola interna. Né? A mesma coisa, o caso de drogadição. Ele chega até nós porque a família precisa do atendimento do SUS. Claro. Então, é um caso que é notificado. Quando o adolescente de classe média e alta ele tem condições de efetuar o pagamento do seu tratamento, então ele acaba não passando pelo conselho. Então, esses nossos atendimentos, e no ano de 2012, nós passamos de 10 mil atendimentos no ano. Então, de certa maneira, nos dá uma perspectiva
e de acordo com os dados atuais está aumentando, mas nós também temos ciências de que não é o índice verdadeiro, porque muita coisa ainda não chega até o conhecimento do Conselho Tutelar, infelizmente. E as pessoas conseguem, a partir dessas denúncias, levar esses casos adiante? Como é que funciona mais ou menos, Gabriela? Porque assim, a partir do momento que a pessoa denuncia, muitas vezes as pessoas têm o receio de pegar o telefone e ligar, mas aí a pessoa liga, o conselho vai lá, atua, notifica. Como é que funciona essa parte? Ele acontece mais de uma vez o caso, a pessoa liga, vai de novo. Como é que é encaminhado esse atendimento? Geralmente, os casos atendidos pelo Conselho Tutelar, quando chega até o Conselho Tutelar, já são casos em que já estão numa situação mais agravante, né? Seja independente do fato que for. São coisas que vêm ocorrendo já há bastante tempo. Há bastante tempo. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade é conseguir entrar dentro daquela família, fazer com que aquela família aceite a intervenção do Conselho Tutelar e, principalmente, veja que essa intervenção ela deve ser feita, né, para que a família consiga se reestruturar, e essa intervenção é apenas um apoio. Né? Que essa família possa, através das nossas orientações, dos nossos encaminhamentos, conseguir mudar um pouquinho a sua realidade. Quando isso não é possível, ou seja, não há a aderência do grupo familiar, né? A criança continua em situação de risco. Nesses casos, pai e mãe, ou só pai ou só mãe, conforme a família, precisam autorizar o conselho a atuar. Não. A importância, o conselho ele é um órgão autônomo, né? Então, verificada qualquer situação, ele tem autonomia de aplicar a medida. Né? A importância é que, muitas vezes, a gente aplica a medida, mas a família não acata, né? Ou seja, não leva a criança para o atendimento psicológico, não encaminha a criança para a escola. Né? Então, muitas vezes, a interferência do Conselho Tutelar não é bem aceita. Né? Então, nesses casos, há necessidade de fazer outros encaminhamentos, sejam eles para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, alguns casos para a própria Delegacia de Polícia, né? Buscando agilizar, né? E, como eu coloquei antes, há situações em que, infelizmente, né, a família acaba por perder a guarda dos seus filhos. Então, cada caso é um caso. É uma situação diferenciada. Por mais que a gente atenda 10 situações de abuso sexual, cada situação é diferente uma da outra, né? As condições são diferentes, o grupo familiar é diferente. Então, há de se ter esse jogo de cintura, né? Porque, na verdade, não há um manual, né, que coloque como o conselheiro vai atuar. Porque a cada situação que a gente encontra é uma situação diferente. Então, é preciso bastante cuidado, até porque, dependendo da maneira como é feita a abordagem, daqui a pouco pode causar um trauma maior ainda na criança, principalmente quando ela é vítima de alguma violência. Porque a nossa comunidade, hoje, ela ainda associa ao Conselho Tutelar e muitas vezes alguns pais acabam por passar a sua responsabilidade para o Conselho Tutelar quando colocam que, se você não me obedecer, eu vou te entregar para o Conselho. Né? A questão que assusta-se as crianças com o órgão Conselho Tutelar. A gente ainda brinca que a gente não é bicho-papão. Né? Mas, então, muitas vezes, quando a criança vê que é o conselho que está ali para ouvi-la, ela já se retrai. Porque ela tem a imagem de que o conselheiro é aquele ser que vai pegar ela, vai tirar da sua casa, vai colocá-la num lugar estranho para puni-la. Né? Então, a gente tem essas duas dificuldades. Primeiro, conscientizar a comunidade da verdadeira importância do nosso trabalho e que realmente o Conselho Tutelar é, sim, um órgão de proteção, né, das garantias. Né? A gente, aí tem também aquela situação, o Conselho protege o adolescente que apronta o que isso. Né? Não, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção dos direitos, não das suas atitudes. E vocês conseguem fiscalizar todos esses casos que vocês atendem? Porque vocês são em quantos conselheiros? 5 conselheiros. 5 conselheiros. Vocês têm que serem extremamente atuantes, né? Porque o número também é um número alto, né? Porque a partir desse atendimento, vocês têm que também terem um acompanhamento, né? Justamente. Na verdade, nós temos os casos que já são acompanhados e que devem continuar sendo acompanhados e ainda recebemos diariamente uma nova demanda, né? Que é uma demanda nova. Então, nós somos 5 conselheiros, atuamos 3 conselheiros ao dia na sede do conselho e, infelizmente,
né? Isso nos deixa bastante tristes. Hoje, nós não estamos dando conta da demanda. Né? A demanda é muito alta, a necessidade de um acompanhamento frequente é muito grande. Né? Então, realmente, a gente está enfrentando dificuldades de conseguir manter esse acompanhamento frequente. Porque o que ocorre? Em muitas famílias, né, há necessidade de se estar ou semanalmente ou quinzenalmente prestando informações, né, orientações, e fiscalizando também para ver se aquela família está cumprindo o que foi determinado. Né? E muitas vezes, por não se conseguir tempo de fazer isso, né, isso que a gente trabalha com atendimento 24 horas também. Sim. Né? Então, às vezes acaba se perdendo. Então, o número realmente está além do nosso potencial de atendimento, mas a gente tem conseguido mais ou menos organizar, mas poderia ser melhor. Cruz Alta hoje já teria índices para a criação de um novo conselho tutelar. Eu vejo dessa forma. Dessa forma. Porque se os números estão crescendo, né, vai chegar uma hora que essa equipe não vai conseguir dar conta de tanta demanda. Né? Justamente. E me fala da importância do acompanhamento psicológico. Vocês trabalham sempre com acompanhamento psicológico também. Né? Esse encaminhamento é feito. Qual a importância de estar encaminhando tantas crianças como os adolescentes para esse tratamento? Eu vejo que o encaminhamento psicológico ele é um dos principais, em se tratando do tipo de violência que essa criança sofreu. Né? Principalmente quando nós falamos, eu sempre me referencio à questão do abuso sexual, porque é a pior das violências praticadas contra a criança ou adolescente. Uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que não é só com meninas, né? Justamente. Meninas e meninos. E meninos, isso. Porque além da violência psicológica, que é praticada contra a criança, né? A questão da ameaça, da inferiorização do ser criança, né? Ainda a violência física, né? Que é praticamente a questão do abuso sexual. E por se tratar até de ser uma questão onde é a própria família, né? Que é onde as pessoas que deveriam, né, que seriam os responsáveis pela proteção, são as que mais cometem os casos de violação. E na questão, em Cruz Alta, nós temos quase nenhum caso envolvendo situação onde o abusador sexual é a mãe, mas já registramos casos nesse sentido. Mas a maioria dos casos de abusadores são pais, padrastos, irmãos, e estamos num nível muito crescente de abusadores avós, que era um índice que nós não tínhamos antes, né? Onde os avós, né, abusam dos seus filhos. E em alguns casos ainda, esses netos seriam seus próprios filhos, né? Ou seja, é uma geração. Sim. O avô abusou da própria filha, que acabou por gerar um novo filho. E então a gente se pergunta, esses são casos que já vêm de muito tempo, né? Então a importância do se abrir, do colocar. E nesse contexto, a importância do atendimento psicológico. Não somente para aquela criança, mas para todo o grupo familiar. Porque quando acontece uma situação assim, toda a família ela acaba ficando fragilizada e precisa, principalmente, de ter estrutura para dar um apoio para essa criança. Principalmente para essa criança conseguir entender, né, que aquilo que aconteceu, principalmente, não é por culpa dela, né, que ela é uma vítima, né, que o adulto que cometeu esse crime que é o culpado e deve ser punido. Né? Então, toda essa... E para a família também, a importância para eles saberem como agir com aquela criança. Né? Como trabalhar aquela criança, como abordar o assunto com aquela criança. Para que, na verdade, se torne um problema a ser superado. E não um problema que vai ser prolongado. Sim, porque é uma dificuldade para a família toda, né? Com certeza. Esse tratamento ele é encaminhado através do SUS? Como é que funciona? Justamente, seja o atendimento psicológico, algumas crianças, em virtude até de algumas violações, acabam necessitando de outros encaminhamentos, como psiquiátricos, neurológicos, outros atendimentos, todos são encaminhados para o sistema SUS, né, onde o município abrange essa demanda. Então, a importância também, e hoje o próprio município,
Em alguns casos, a demanda também é grande, né? Então, se nós formos analisar, quase todos os setores, a demanda é muito maior do que os órgãos têm capacidade para atender, infelizmente. Mas vocês não vêm tendo dificuldade em conseguir encaminhar esses casos? Ou tem alguma dificuldade de fazer esses encaminhamentos? Geralmente, quando chega até o conselho, é mais ágil, né? Porque o conselho ele tem um poder requisitório. Sim. Né? O conselho ele requisita esse atendimento. Alguns casos ainda, porque na verdade nós também não somos técnicos, né? Sim. Então nós não temos aquele olhar para ver qual se é psicológico, se é psiquiatra, para onde é que vai esse atendimento. Então geralmente é repassado para uma triagem na Secretaria de Saúde, onde vai se dar o encaminhamento correto. Né? Mas, geralmente, essas questões de violação, quase todas elas, há sim a necessidade de atendimento psicológico. E aí, nesses casos, o conselho intervém, porque é inadmissível, eu digo assim, que uma criança que passou por uma violação, seja ela sexual ou qualquer outra situação de violência, fique em uma fila de espera. Claro. Isso nós não temos como admitir. Então, nessas ocasiões, há a intervenção do Conselho Tutelar para garantir que essa criança tenha um atendimento que ele já é seu de direito. Sim, né? É importante. Me diz uma coisa, Gabriela, quais são as ações que vão ser desenvolvidas no dia 12? Isso, então a gente vai estar trabalhando, já estamos trabalhando... Em que local que vocês vão estar trabalhando? Isso, já estamos trabalhando com a divulgação, né? Colocando também o nosso trabalho à disposição nas escolas, para palestras. E no dia 12, em específico, a gente vai estar nas ruas principais do centro, a prefeitura, as ruas centrais, com a entrega de material informativo para a população e também fazendo a coleta, né, de brinquedos. Esses brinquedos eles vão ser revertidos para os CRAS, que são os Centros de Referência e Assistência Social do município, onde ali estão também cadastradas famílias, né, que precisam de atendimento, de auxílio, a cursos. Então, ali estão cadastrados muitas Só brinquedos, roupas não? A ideia inicial e o foco é brinquedos, né? Mas se a comunidade também já quiser aproveitar a campanha do agasalho, para doar pode deixar com a gente também, que a gente encaminha para as famílias que são atendidas pelo Conselho Tutelar. E tem postos fixos de recolhimento ou vocês vão estar recolhendo só nesse dia? Isso, os postos fixos é a Prefeitura, Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar, né? E nesse fica na Pinheiro Machado Pinheiro agora, Machado, né? 1190. O nosso telefone é o 3322-7890 e o 9115-6316. Né? Então, qualquer informação pode entrar em contato com a gente. E no dia 12 também a gente vai estar, no mesmo momento em que estaremos fazendo a entrega do material informativo, a coleta de brinquedos. Né? Também. Não há necessidade de que seja brinquedo novo, né? Pode ser brinquedo usado, né? Mas que esteja em bom estado. Em boas condições, né? Porque é o brinquedo que vai ser repassado para uma outra criança. Então, essa criança que vai receber esse brinquedo, muitas vezes, para alguma delas, vai ser o primeiro brinquedo que ela vai receber. Né? Muitas vezes que ela vai saber valorizar. Vai saber valorizar, porque, infelizmente, algumas crianças não têm acesso devido ao poder aquisitivo, né, das famílias. Então, é um projeto bem bacana que a gente está retomando. Estamos tendo bastante apoio da comunidade, né, seja nas denúncias, seja na participação. Algumas empresas também estão colaborando com a gente na divulgação, né, a mídia. Então, acreditamos que vai ser um grande evento, né? E a importância, né, de nós estarmos sempre tratando este assunto. Para aquelas pessoas que quiserem ligar para denunciar que é importante ajudar, podem estar entrando em contato com que telefone? Isso, então novamente é o 3322-7890 e o nosso plantão, que é 24 horas, é o 9115-6316. Tá certo, Gabriela, eu queria agradecer a tua presença aqui, né? Queria agradecer teus esclarecimentos e a importância da gente falar dessa data, né? Que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que eu acho que é importante a comunidade estar ciente, é importante a comunidade participar e é muito importante a comunidade também denunciar. Justamente, obrigada. O Sala de Estar de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima semana, até lá!